continuar a apresentação da nossa programação para a próxima prova do supletivo. Hoje iremos trabalhar com estrutura atômica. E para se falar em estrutura atômica, nós precisamos conhecer um pouco os modelos atômicos. Então, o primeiro modelo a ser criado foi o de Leucipo e Demócrito. Eles criaram a ideia do átomo ser indivisível. A ideia deles era a seguinte: eles acreditavam que se fossem feitas sucessivas divisões de um material, chegaríamos a uma minúscula partícula, e esta minúscula partícula não poderia ser mais subdividida, mas ainda guardaria todas as características daquele material. Daí surgiu a palavra átomo, o não divisível. Logo a seguir, trabalharemos com o modelo de Dalton, que ficou conhecido como bola de bilhar. Seria aquela coisa esférica, maciça, indivisível. E Dalton criava ainda que para substâncias simples seriam apresentados um mesmo modelo de bola para cada átomo. Depois nós temos o modelo de Thomson. O modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passa. Ele acreditava que o átomo seria dotado de uma pasta positiva central e incrustada a ela estariam os elétrons. Daí a ideia de pudim de passa. A seguir nós temos o modelo planetário, criado por Rutherford. Este modelo é novo e é trabalhado por nós até os dias de hoje. A Rutherford, conforme esta figura que vocês estão vendo na tela, nós vamos descrever o seu experimento. Rutherford verificou que a maior parte das partículas atravessava a lâmina de ouro sem sofrer alterações de sua trajetória. Algumas partículas atravessavam a lâmina de ouro, porém eram desviadas de sua trajetória. Certas partículas não atravessavam a lâmina de ouro, ricocheteavam. O que mais chamou a atenção de Rutherford foi o fato de algumas partículas não atravessarem a lâmina de ouro. Aí ele chegou a algumas conclusões. No átomo predominavam espaços vazios, o sistema seria descontínuo. Os prótons dos átomos de ouro estão reunidos formando um núcleo pequeno, pesado e positivo. Então Rutherford acreditava que praticamente toda a massa do átomo se concentrava no núcleo. O núcleo atômico é cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o átomo. No modelo de Rutherford, que ficou conhecido como planetário, os elétrons se movimentavam ao redor do núcleo e ocupavam a eletrosfera. Bom, a seguir nós teremos o modelo de Bohr. Bohr já acreditavam que os elétrons estariam em órbitas circulares, girando ao redor do núcleo, e nessas órbitas eles não irradiavam energia. Daí nós teremos os seguintes postulados. Podemos ser resumidos os postulados de Bohr. A eletrosfera do átomo está dividida em regiões denominadas níveis ou camadas, onde os elétrons giram em órbitas circulares, de modo a ter uma energia constante, não perdem nem ganham energia. Se um elétron recebe energia suficiente, salta para uma camada mais externa. Ao retornar à camada de origem, libera a energia recebida. Vamos ver agora alguns exercícios sobre os modelos atômicos que poderão cair no teste que vocês irão realizar. O primeiro exercício que nós vamos observar em relação ao modelo atômico de Bohr. Nós temos aqui, item A. Cada órbita eletrônica corresponde a um estado estacionário de energia. Bom, esse item é verdadeiro, que cada elétron tem a sua órbita de energia fixa. No item B, o elétron ao emitir energia ao passar de uma órbita mais interna para uma mais externa. Observem vocês. Se o elétron sai de uma órbita interna para uma órbita externa, ele ganha energia. Ao retornar ao seu nível original, aquele elétron emite energia. Então ele emite através de ondas eletromagnéticas. Vamos observar uma coloração, uma luz. Então vocês notam que esse item B, ele é falso, porque ele diz aí para a gente que o elétron emite energia ao passar de uma órbita mais interna para uma mais externa. Então o item B é falso. Vamos analisar o item C. Ele diz:
O elétron gira em órbitas circulares ao redor do núcleo. Verdadeiro. O elétron gira em órbitas circulares ao redor do núcleo, conforme o proposto no seu modelo atômico. No item D, o elétron no átomo apresenta apenas determinados valores de energia. Cada órbita de energia, cada elétron tem um valor fixo de energia. No item E, o número quântico principal está associado à energia do elétron. Ora, o número quântico principal ele está associado aos níveis de energia. E nós sabemos que quanto mais afastado o elétron estiver do núcleo, quanto maior for o seu nível de energia, maior será o valor da sua energia. Neste segundo exercício que nós vamos fazer, estaremos trabalhando com a experiência de Rutherford. Então vamos a ele. Considerando a experiência de Rutherford, assinale a alternativa falsa. Item A. A experiência consistiu em bombardear películas metálicas delgadas com partículas alfas. Ora, nós vimos na figura atrás que Rutherford pegou um material radioativo, que era o polônio, e esse polônio ele emitia partículas alfas. E Rutherford já sabia previamente que essas partículas alfas eram dotadas de carga positiva. Então, com essas partículas alfas, ele bombardeou a finíssima lâmina de ouro. O item B. Algumas partículas alfas foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo positivo do metal. Ora, esse item também é verdadeiro. As partículas alfas eram dotadas de carga positiva e quando elas se aproximavam do núcleo dos átomos de ouro, por eles serem também positivos, ocorreria a repulsão. O item C. Observando o espectro de difração das partículas alfas, Rutherford concluiu que o átomo tem densidade uniforme. Ora, esse item é falso, porque se a densidade da película fosse toda uniforme, as partículas alfas não conseguiriam atravessar. Então, a densidade do átomo de ouro não é uniforme, porque nós sabemos que a eletrosfera é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. Daí a densidade não poder ser uniforme. O item D. Essa experiência permitiu descobrir o núcleo atômico e seu tamanho relativo. Ora, nós falamos anteriormente que a eletrosfera ela é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. Daí Rutherford afirmar que praticamente a região nuclear ela é pequena, mas ela é maciça. Praticamente toda a massa do átomo se concentra no núcleo, enquanto que a eletrosfera, aquela região que circunda o núcleo, na qual nós encontramos os elétrons, ela é grande, mas é vazia, porque a massa do elétron é praticamente desprezível em relação a prótons e nêutrons. No item E, Rutherford sabia antecipadamente que as partículas alfas eram carregadas positivamente. Ora, nós já sabemos, através da experiência de Rutherford, que o polônio emitia partículas alfas e que essas eram dotadas de carga positiva. Bom, na sequência, nós vamos trabalhar com as partículas subatômicas. Aí vocês estão vendo uma figura, onde eu observo a presença do núcleo, tá certo? Estou observando também a presença das eletrosferas, dos níveis de energia, e nós temos 3 partículas subatômicas fundamentais. 2 se concentram no núcleo e uma na eletrosfera. Quem são as partículas subatômicas nucleares? São os prótons e nêutrons. Quem é a partícula subatômica que se localiza na eletrosfera? Os elétrons. Então, prótons e nêutrons estão no núcleo, enquanto os elétrons estão na eletrosfera. Logo a seguir, nós vamos observar um quadro que apresenta as relações numéricas envolvendo essas partículas. Então, eu tenho massa relativa. A massa relativa do próton é igual a 1. A massa relativa do nêutron também é igual a 1. E a massa relativa dos elétrons, 1 sobre 1836. Ora,
Que conclusão nós chegamos a isso? Um elétron é menor do que um próton 1836 vezes. Ou nós podemos afirmar que um próton é maior do que um elétron 1836 vezes. Daí, reforçando a experiência de Rutherford, o núcleo é pequeno, mas ele é maciço, ele é pesado, praticamente ele concentra toda a massa do átomo. A eletrosfera é aquela região grande, mas é vazia. Os elétrons têm massa desprezível em relação a prótons e nêutrons. Observando aí no quadro, nós vamos observar a carga relativa. A carga do próton, mais 1. A carga do nêutron é nula e a carga do elétron, menos 1. Ora, estamos trabalhando com massa e carga relativa. Logo a seguir, nós vamos observar na tela o comportamento do elemento químico. O que é um elemento químico? É um conjunto de átomos quimicamente iguais. Então, se na natureza nós reunirmos átomos de ferro, vamos trabalhar com o elemento químico ferro. Se nós reunirmos átomos de carbono, vamos trabalhar com o elemento químico carbono. Então, um conjunto de átomos de mesmo número atômico traduz o elemento químico. Aí nós temos que aprender a fazer a notação. Como nós devemos escrever um elemento químico. Então, na tela, vocês estão vendo um elemento químico X qualquer, onde nós estamos representando o número atômico e o número de massa. Aquele algarismo que nós vamos escrever embaixo e à esquerda representa o número atômico. Qual é a finalidade deste número atômico? É informar a quantidade de prótons que existe no núcleo daquele átomo. Então, quando eu observo que o valor de Z para o átomo de sódio é igual a 11, identifica que a quantidade de prótons que existe no núcleo é igual a 11. Nós observamos um algarismo que é escrito em cima. Poderá ser à esquerda ou à direita do símbolo do elemento químico. Esse algarismo representa o número de massa e ele é dado através do somatório de prótons mais nêutrons que existe no núcleo do átomo. Então, se eu observo que naquele núcleo atômico existe 20 prótons e existem 25 nêutrons, quando eu fizer o somatório, vai dar um valor igual a 45. Então, A é igual a 45. Se nós quisermos descobrir o número de nêutrons, basta fazermos a diferença entre o número de massa e o número atômico. Então, se o número de massa é igual a 80 e o número atômico é igual a 35, conforme observamos aí no átomo de bromo, o número de nêutrons será dado pela diferença entre o número de massa e o número atômico, que vai ser igual a 45. Bom, nós temos agora algumas informações para vocês, e vamos antes fazer alguns exercícios. O primeiro exercício que nós vamos trabalhar envolvendo a estrutura atômica. Analise as afirmativas abaixo em relação às partículas subatômicas e afirme a incorreta. Letra A. Os prótons e nêutrons encontram-se no núcleo do átomo. Ora, realmente, nós descobrimos já, analisando a figura atrás, que prótons e nêutrons são partículas subatômicas nucleares. No item B, os elétrons encontram-se na região periférica do átomo. Através do experimento de Rutherford, nós observamos que o átomo dividia-se em núcleo e eletrosfera, e na eletrosfera estariam localizados os elétrons. Analisando a afirmativa C, os prótons e nêutrons apresentam carga elétrica positiva. Ora, no núcleo atômico, a partícula nuclear que apresenta carga são os prótons. Os prótons são eletrizados positivamente. Os nêutrons não possuem carga elétrica, então a alternativa C é incorreta. Vamos analisar a alternativa D.
A massa do próton é 1836 vezes maior que a massa do elétron. Ora, nós sabemos que a massa relativa do próton é 1836 vezes maior que a do elétron. Vamos agora analisar a alternativa E. A região nuclear praticamente concentra toda a massa do átomo. Nós vimos no experimento de Rutherford que o núcleo seria pesado e seria maciço, e praticamente toda a massa do átomo se concentra no núcleo. Então ficou como alternativa incorreta a letra C. Vamos analisar outro quesito. Um elemento químico é caracterizado por seu. Ora, o elemento químico, é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Quando você trabalha com isótopos, quem são os isótopos? São átomos iguais, se são iguais, têm o mesmo número atômico, mas apresentam um número de nêutrons diferentes. Eu posso trabalhar também com os cátions e com os ânions. Os cátions, aqueles átomos que perdem elétrons, se eletrizam positivamente. Os ânions seriam aqueles átomos que ganham elétrons, se eletrizam negativamente. Então, pelo que nós estamos observando, um átomo não poderá ser caracterizado pelo seu número de elétrons, porque ele poderá perder ou poderá ganhar. Também não pode ser caracterizado pelo número de nêutrons, porque eu tenho a figura dos isótopos. Então, o que melhor caracteriza o elemento químico é o seu número atômico, é a sua carga nuclear, é o seu número de prótons. Então, a alternativa verdadeira seria a letra B. Vamos analisar outro exercício. Aí nós vamos observar na tela a estrutura do átomo do iodo. Eu estou vendo nessa estrutura, na representação do elemento químico, que o iodo apresenta número atômico 53 e apresenta número de massa 131. Este exercício que nós estamos observando, ele apresenta a representação do elemento químico iodo. Então vamos ler o enunciado do exercício e, conforme a figura que vocês estão observando no quadro, vamos identificar a alternativa verdadeira. Ora, um isótopo do iodo usado no tratamento de distúrbio da tireoide é: assinale a alternativa correta. Letra A. O número de prótons no núcleo é 131. Ora, não vamos esquecer que os prótons, que se encontram no núcleo, é representado pelo número atômico. E o número atômico é aquele algarismo que nós vamos escrever embaixo e à esquerda do símbolo do elemento químico. Aí nós observamos aí que é 53. Analisando a alternativa B. O número de massa é 53. O número de massa é dado pelo somatório de prótons mais nêutrons. E ele é representado no elemento químico por aquele algarismo que está situado em cima, à esquerda ou à direita do elemento. Aí nós observamos aí que o valor é 131. Então a alternativa é falsa. Analisando a alternativa C. O número de elétrons é 78. Ora, vamos lembrar que quando você estiver trabalhando com uma partícula subatômica e ela for considerada um átomo, é porque ele está considerando a partícula como neutra. E se está neutra, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 53 prótons, ele vai ter que ter 53 elétrons. Então, essa alternativa C é falsa. Vamos analisar a alternativa D. O número atômico é 53. Ora, aprendemos que o número atômico era aquele valor que nós íamos escrever embaixo e à esquerda. Ele representa a quantidade de prótons que existe no núcleo. Então, realmente, o item D é verdadeiro, porque o número atômico representado para este elemento é igual a 53. Vamos fazer mais outro exercício para fundamentar as partículas subatômicas. Vamos fazer este exercício. Eletrosfera é a região do átomo que
Ora, este exercício está trabalhando com aquela região que é grande e que é vazia. Ela é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. E é nessa região que se concentram os elétrons, aquelas partículas dotadas com carga elétrica negativa. Então vamos ver os itens e descobrir qual é o verdadeiro. Analisando a alternativa A. Concentra praticamente toda a massa do átomo. Ora, a região que concentra praticamente toda a massa do átomo não é a eletrosfera, e sim o núcleo, né? Onde localizam-se os prótons e nêutrons. Analisando a alternativa B. Contém partículas com carga elétrica positiva. Falso. A eletrosfera, né? Nela se localizam os elétrons, que são aquelas partículas dotadas com carga elétrica negativa. Analisando a alternativa C. Possui partículas sem carga elétrica. Ora, os prótons são eletrizados positivamente, os elétrons eletrizados negativamente, os nêutrons não possuem carga elétrica e os nêutrons se situam na região nuclear e não na eletrosfera. Vamos analisar a alternativa D. Permanece inalterada na formação dos íons. Ora, quem são os íons? Eu tenho aqueles íons positivos, que são chamados de cátions, quando os átomos perdem elétrons. E eu tenho aqueles íons negativos, que são chamados de ânions, quando os átomos ganham elétrons. Então, se ele perde ou se ele ganha elétrons, a sua eletrosfera vai sofrer modificações. Então, a eletrosfera, não é, vai se modificar à medida que o elemento perder ou ganhar elétrons. Vamos analisar a alternativa E. Tem volume praticamente igual ao volume do ar. Então essa alternativa E seria para nós a correta. O volume do átomo, o tamanho do átomo, né, seria dado pela sua eletrosfera. Quanto maior for os níveis de energia, maior nós teríamos o volume do átomo. Então a alternativa E seria a alternativa correta para este exercício. Bem, pessoal, com este exercício nós encerramos a nossa programação para a prova que vocês vão realizar. Vamos estudar, vamos revisar novamente este vídeo e boa sorte para todos vocês.